Depois de contratar Memphis Depay, o Corinthians também se acertou com o André Carrillo. O vídeo de hoje do canal da Nicola traz detalhes do acerto com o meio atacante peruano e responde se Dudu, do Palmeiras, pode virar reforço do Atlético Mineiro. Por falar em contratações, quando é que estreiam os reforços do São Paulo? Já o Cruzeiro pretende investir até 250 milhões de reais com novos atletas em 2025. Te conto sobre o prejuízo do Flamengo em salários com Pedro, as últimas do mercado, bastidores, Fábio Carille muito ameaçado de demissão no Santos, seleção brasileira e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado, até R$800 na tela com jogos desse sábado na Série B. Temos Brusque e Santos, vou de vitória do Peixe. Ituano e Mirassol, acho que o Mirassol vence. Para completar, Avaí Sport, jogo para lá de equilibrado, estou imaginando um empate. A minha Portuguesa também entra em campo nesse sábado pela Copa Paulista. Portuguesa e 15 de Piracicaba no Canindé, 3 da tarde estarei no estádio. Estou imaginando a vitória da Lusa com cotação legal de R$2,07. Só para lembrar, para você fazer sua fezinha na aposta real é simples, link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro e utilizando o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo como eu estou mostrando na tela, você tem direito a um bônus que pode chegar a até R$800. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre seleção brasileira que venceu, mas não convenceu na noite dessa sexta-feira. Triunfo por 1-0 contra o Equador no Couto Pereira, em Curitiba. O único gol da partida anotado por Rodrigo no fim do primeiro tempo. Com o resultado, o Brasil pulou do sexto para o quarto lugar na tabela de classificação, agora com 10 pontos conquistados. Com o sexto lugar, o Brasil iria para a Copa. Na quarta colocação, situação um pouco mais confortável. Na próxima terça-feira, o Brasil enfrenta o Paraguai no Defensores del Chaco. Só para lembrar que nessa rodada, somente Argentina, Bolívia e Brasil venceram. Houve empate nessa sexta-feira entre Uruguai e Paraguai 0-0, jogo que marcou a despedida de Luizito Soares da seleção celeste. No outro confronto no Peru, Peru 1, Colômbia também 1. A nova tabela de classificação tem a Argentina com 18 pontos, o Uruguai com 14, a Colômbia com 13, o Brasil com 10. Venezuela tem 9, o Equador 8, Paraguai e Bolívia 6 pontos cada, o Chile aparece com 5 e o Peru é a lanterna com apenas 3 pontos conquistados. Bora falar agora sobre o Santos, sábado decisivo para Fábio Carille. Um empate ou uma derrota diante do Brusque em jogo na Arena Joinville e ele deve ser demitido. O recado foi dado na última quarta-feira quando Paulo Brax, que é o CEO do Santos, em uma entrevista coletiva afirmou que os resultados ruins precisam parar. Peixe que não vence há 4 jogos, uma vitória nas últimas 7 rodadas da Série B. Também por isso, o Santos já caiu para o quarto lugar na tabela de classificação. O quinto colocado, você sabe, não garante acesso para a primeira divisão e é exatamente por conta dessa sequência ruim de resultados que o Carille está muito pendurado. Cheguei a contar para vocês que o Cuca seria o técnico do Santos se não tivesse recuado na última hora, foi o que manteve o Carille como treinador. Só para completar em relação ao Peixe, 25ª rodada, jogo em campo neutro e o Brusque brigando contra o rebaixamento. Você tem palpite para Santos e Brusque? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua resposta. Combinado? Hora de falar sobre o Cruzeiro com informação importante. O Cruzeiro não busca mais reforços para essa temporada, apesar de atletas desempregados ainda estarem à disposição. A ideia do Alexandre Matos, que é o CEO do clube, é já iniciar movimentos de olho em 2025 e a promessa de contratação de atletas que cheguem para virar titulares absolutos. E é em cima disso que o meu amigo Thiago Fernandes contou que o Cruzeiro pretende investir até 250 milhões de reais em contratações, seria um recorde histórico no Cruzeiro. Só a título de comparação, nessa temporada a Raposa investiu 188 milhões de reais em reforços, foram 16 jogadores, 9 na primeira janela, 7 na segunda, nunca na história o Cruzeiro havia gastado tanto.
Como a ideia é mudar o nível do Cruzeiro para torná-lo ainda mais competitivo, vai haver esse investimento pesado. Com esses 250 milhões de reais prometidos para o ano que vem, o Cruzeiro teria nessa temporada um investimento menor apenas do que Botafogo e Flamengo, que gastaram um caminhão de dinheiro. Só para completar em relação à Raposa, o Cruzeiro também promete aumentar sua folha salarial, que saltou de 12 para 17 milhões de reais depois das chegadas de Cássio, Caio Jorge, Wallace, Matheus Henrique, entre outros. Mas a ideia é que essa folha, que baixou um pouquinho depois da saída de vários atletas e hoje está na casa dos 15 milhões de reais, alcance 20 milhões. Só para completar, conversei com o Alexandre Matos outro dia e o Matos assegurou que só vão chegar reforços extremamente importantes. Estou curioso para saber que tipo de jogador o Cruzeiro busca. Você tem palpite? Já usa o espaço para comentário e deixa registrado. Combinado? Bora falar agora sobre o São Paulo para responder a uma pergunta que tem sido feita a todo instante. Quando vão poder estrear os reforços recém-chegados? Santiago Longo, volante argentino que veio do Belgrano, e Jamal Lewis, lateral esquerdo da Irlanda do Norte, contratado junto ao Newcastle. Ambos estão fora da partida de volta contra o Atlético Mineiro da Copa do Brasil, jogo marcado para a próxima quinta-feira. E a explicação é lógica, eles não foram inscritos antes do início das quartas de final da competição. Se o São Paulo passar pelo Atlético e vai precisar vencer o Galo na Arena MRV, aí sim eles estarão habilitados para jogar as semifinais da Copa do Brasil. Ambos já estão regularizados no BID, no Boletim Informativo Diário. Embora o Jamal Lewis esteja servindo a seleção do seu país, ele joga nesse domingo contra a Bulgária fora de casa, Santiago Longo treinando com o restante do elenco e se adaptando à nova realidade do futebol brasileiro. Tricolor que teve outros 4 jogadores convocados para seleções. O Lucas Moura, que entrou nos minutos finais da vitória contra o Equador, da seleção brasileira. O Ferrarese, que jogou pela Venezuela. O Bobadilla, que jogou pela seleção paraguaia. E Yaxson Mendes, que foi titular do Equador, mesmo sem ser aproveitado no São Paulo. Só para completar em relação ao São Paulo, o Tricolor vai precisar abrir mão de um dos 4 reforços na lista de inscritos da Libertadores da América para os confrontos contra o Botafogo. Foram 4 contratações nessa janela: o Juan, lateral esquerdo, o Santiago Longo, a chegada do Jamal Lewis, além do Marcos Antônio. Só que só 3 atletas podem ser inscritos na próxima fase da Libertadores da América, decisão que Luiz Ubeldia vai precisar tomar nos próximos dias. Bora falar agora sobre Dudu, atacante do Palmeiras, fora dos planos do Verdão e na mira do Atlético Mineiro? Essa pergunta me foi feita por um torcedor do Galo nessa sexta-feira, afirmando que vários torcedores do Atlético haviam recebido essa notícia de que o Dudu interessa ao Galo. Eu conversei com o André Cury, empresário do jogador, e também com o dirigente atleticano para saber se existia alguma novidade nisso. Primeiro é importante contar que o Dudu vive os últimos meses da sua passagem pelo Palmeiras. Ele não fica para a temporada de 2025, essa é uma decisão tomada pela Leila Pereira e pelo técnico Abel Ferreira. O Dudu só continua no Palmeiras depois da metade do ano por conta de uma insistência dele. Se dependesse da presidente e do técnico, ele teria sido negociado ou com o Cruzeiro ou com o Flamengo. O Dudu ficou, mas agora está com os dias contados, não tem sido utilizado, faz 7 partidas que ele não entra em campo, mais de um mês sem jogar. Nesses 7 jogos, em 5, ele nem sequer foi para o banco de reservas, e outros 2 se sentou no banco, mas não foi utilizado. Sobre Dudu no Atlético, o André Cury garante que não foi procurado. A minha fonte atleticana assegura que essa é uma grande loucura. Nunca se debateu o nome do Dudu. Você gostaria que o Dudu jogasse no seu time do coração? Já se identifica, fala que time você torce e por que o Dudu seria um reforço importante. O grande ponto envolvendo o Dudu é seu salário, hoje na casa de 2 milhões e 100 mil reais mensais. O Dudu, que tem mais um ano de contrato com o Palmeiras, o vínculo só se encerra em dezembro de 2025. Só para completar sobre o Verdão, Leila Pereira, presidente alviverde, respondeu sobre o contrato com a Esportes da Sorte, patrocinadora master do time feminino, que paga 18 milhões de reais fixos, podendo chegar a 22 milhões de reais por ano. Respondeu a respeito dessa notícia da prisão do dono da Esportes da Sorte, abre aspas para presidente: eles sempre honraram com os compromissos com o Palmeiras e temos contrato vigente até o fim desse ano. Por enquanto não vamos fazer absolutamente nada, apenas acompanhar os próximos acontecimentos.
Quero falar agora sobre o prejuízo do Flamengo com Pedro. O prejuízo esportivo é líquido e certo. O Fla perde para a reta final da Copa do Brasil, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro do futebol brasileiro, mais de 30 gols na atual temporada, jogador da seleção brasileira. Ele se machuca, inclusive, atuando como titular em um treino na preparação para o jogo contra o Equador. Mas, do ponto de vista financeiro, quanto é que o Flamengo perde? O período de recuperação do Pedro vai ser de 9 a 12 meses. E o salário do atacante é de R$ 1 milhão por mês. Ou seja, o Flamengo pode gastar até 12 milhões de reais com os salários sem utilizado. Mas, porém, contudo e todavia, vale a lembrança de que a FIFA, para casos como o do Pedro, criou um programa de proteção aos clubes. Você, depois de 28 dias de lesão, recorre a esse programa na FIFA e passa a ter o auxílio da FIFA no pagamento dos salários. Então, se o Pedro ficar 12 meses parado, o Flamengo vai ser responsável pelo pagamento do primeiro mês, de R$ 1 milhão, e os outros 11 meses serão bancados pela entidade máxima do futebol. Esse seguro, que funciona dentro do programa de proteção aos clubes, tem um valor máximo para salários de 46 milhões e 800 mil por ano. Não é o caso do Pedro, salário bem inferior a esse. Então o Flamengo só vai precisar pagar os 28 primeiros dias, que equivalem a mais ou menos um mês, e esse período inicial é para que clubes não recorram à FIFA por qualquer lesão, só com lesões mais sérias. Então o primeiro mês será de responsabilidade do Flamengo, os outros meses ficam a cargo da FIFA. Sobre reforços, a prioridade para a substituição do Pedro é Anthony Martial, atacante francês de 28 anos de idade, que defendia o Manchester United até 30 de junho. O grande problema é financeiro. No United, ele tinha direito a um salário de 8 milhões de reais por mês. 1 milhão e 800 mil reais por semana. Quase 8 milhões de reais por mês, dá 7.800, alguma coisa assim. Diante desse cenário, o Flamengo tenta mostrar ao Martial que ele vai precisar reduzir consideravelmente seus vencimentos para que se torne reforço rubro-negro. Tô atento a essa história. Qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Hora de falar sobre Alex Telles, que já está no Brasil e pronto para jogar pelo Botafogo. O desembarque aconteceu na noite dessa sexta-feira, no Rio de Janeiro. Atleta que jogou 4 partidas oficiais do Al Nassr, havia feito também toda a pré-temporada. Até durante o período de férias, o Alex Telles, com a ajuda de um preparador físico pessoal, sempre manteve sua forma. De acordo com o próprio jogador, 100% pronto para defender o Botafogo. Assim que ele for acionado, estará em campo. Importante contar que o Alex Telles esteve nas últimas 11 temporadas no exterior, quando trocou o futebol do Grêmio pelo Galatasaray. Foram 6 clubes diferentes e 8 títulos conquistados. Chegou a ser convocado para a seleção brasileira entre 2019 e 2023 e está entre os laterais esquerdos mais bem pagos do futebol brasileiro. Nos tempos de Al Nassr, onde jogava até a última segunda-feira, quando rescindiu seu contrato, tinha direito a vencimentos de 3 milhões e 600 mil reais mensais. Só para completar, a melhor temporada do Alex Telles foi no Porto, temporada 2019-2020, com 49 jogos, 13 gols e 11 assistências. Tudo isso por um lateral esquerdo, números bastante consideráveis. Hora de falar sobre o Corinthians, que teve uma sexta-feira espetacular. Depois de contratar Memphis Depay, um dos principais reforços do futebol brasileiro nos últimos tempos, o Timão também se acertou com André Carrillo, meio atacante peruano de 33 anos de idade, que estava livre desde o último domingo, quando rescindiu seu contrato com o Al-Qadisiyah da Arábia Saudita. O Carrillo foi um pedido expresso do técnico Ramon Dias. É que o peruano e o técnico argentino trabalharam juntos nos tempos de Al Hilal e ele deixou excelente impressão no comandante alvinegro. Assim que houve a rescisão de contrato, Ramon passou a trabalhar para convencer os dirigentes do Corinthians de que o negócio seria interessante. O vínculo do Carrillo com o Corinthians termina em dezembro de 2025, prorrogável por mais um ano se ele conseguir bater algumas metas. Jogador de 101 partidas e 11 gols com a camisa da seleção peruana, chega até para ser titular desse time do Corinthians, se juntando a Memphis Depay e companhia. Se você não conhece um pouco da carreira do Carrillo, quero contar para vocês que ele começa no Alianza Lima, joga um tempão no Sporting, tem uma passagem pelo Benfica, até que se muda, primeiro passa pelo Watford, quando ele se muda para a Arábia Saudita, boa passagem pelo Al Hilal, esteve também mais recentemente no Al-Qadisiyah. Seus melhores números na carreira são no Al Hilal, 175 partidas com 25 gols e mais 30 assistências.
Só para completar, a lembrança de que Memphis Depay, esse terá contrato de 2 anos e um custo de 70 milhões de reais, que equivale a mais ou menos 2 milhões e 900 mil reais por mês. Dos 70 milhões, 57 mil pagos, 57 mil não, 57 milhões pagos pela Esportes da Sorte, outros 13 milhões pagos pelo Corinthians. O holandês de 30 anos de idade é aguardado no início da próxima semana em São Paulo para realização de exames médicos e assinatura do contrato. Depay, que não joga há 3 meses, sua última aparição em 10 de julho contra a Inglaterra, na semifinal da Euro, quando ele vestia a camisa da seleção holandesa. E você, torcedor corintiano, tá animado com os 2 últimos reforços? Agora vai, certo? Já usa o espaço para comentário, deixa a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau!